Vamos desafogar sua produção com uma 1660? Esse é um dos principais motivos de você estar olhando essa máquina. Que nem eu falo, a 1660 é uma máquina para quem sabe, quem já tem uma máquina e quer desafogar sua produção, beleza? Meu nome é Pedro Kucker, sou engenheiro da Brafman e aqui no nosso canal da Brafman a gente sempre dá dicas sobre dobradeiras e sobre dobras em geral. Então a dobradeira 1660 é uma máquina que foi pensada principalmente para quem já tem uma dobradeira de maior capacidade e precisa fazer algum pedido menor ou de uma outra espessura de chapa e não quer mexer no setup da máquina que já está trabalhando. Então imagine, você tem um pedido, você está trabalhando numa máquina, por exemplo, de 3 metros, fazendo uma chapa de 1/4, está dobrando 1/4, e parece um pedido que tem que dobrar 4 milímetros, ou tem que dobrar 8 milímetros, uma peça menor, que você teria que parar o teu pessoal, mudar o ferramental, complicar um pouco a tua produção. Não, você tem uma outra máquina menor para fazer essa peça, que é uma máquina que um operador sozinho consegue mudar o ferramental. É um ferramental, por ser uma máquina menor, do 1,60 m é um pouco mais leve. Então ele consegue trabalhar nessa máquina e não mexe na produção da outra, certo? Então ela é uma máquina para desafogar a produção. Para você, essas peças picadas, esses pedidos picados, você faz toda nela. E ela é uma máquina forte e pequena. Então você sim consegue dobrar chapas de várias espessuras. No 1,60 m, você vai conseguir dobrar 4,65 m. Porém, em 1 metro você dobra 1/4. Então às vezes você tem uma máquina, uma 3080 fazendo peças de 3 metros mais finas, de 3 milímetros, e você coloca essa máquina para dobrar as peças menores de 1/4, uma peça de uma maior resistência, por exemplo. E claro, com um canal correto, de 10 vezes a espessura da chapa, você consegue dobrar chapas, por exemplo, de 8 milímetros nesse equipamento, tá? Num comprimento menor. Então é uma máquina versátil, prática, que vai desafogar. E um dos principais motivos dela ser rápida de ser trabalhada, porque ela foi pensada em conjunto com a ergonomia do operador, tá? Então aqui a gente tem até um artigo sobre isso, onde ele fala que a máquina ela é pensada para que o operador consiga trabalhar em todos os pontos da máquina no seu campo de trabalho aqui, ó. Então quando a pessoa, abre as mãos, dá próximo à medida de 1,60 m. Então a máquina foi pensada olhando esse ponto de ergonomia. Por isso que ela se torna tão rápida de trabalhar e tão gostosa de trabalhar. Então é uma máquina que não é difícil, é uma máquina prática, você tem as ferramentas, é leve, você troca. Então ela tem toda essa vantagem operacional. Quando a gente olha para o ferramental standard que acompanha a máquina, nós vamos ter uma matriz de 65 por 65, onde vai ter um canal de 42 para fazer as chapas de 4 milímetros, canal de 16, canal de 20, canal de 10, canal de 2. Então ela vem montada para um setup de 4 milímetros para baixo, que olhando para 1,60 m, tá? Mas caso você precise de uma ferramenta, por exemplo, para dobrar 1/4, você procura uma ferramenta de 1 metro, que vai te atender, com um canal de 60, beleza? Então esse é um ferramental que acompanha o equipamento, no 1,60 m, e aqui é o punção, um punção com um corpo de 26 e 120 mm de altura, modelo standard, que ele vai conseguir dobrar, esse punção vai dobrar até 3/8, beleza? Então esse é o ferramental que acompanha o nosso equipamento. E como eu já estava dizendo, a aplicação no mercado. Então a máquina voltada para desafogar a produção de outras máquinas, tá? Então é um dos principais motivos para o pessoal procurar esse equipamento. Ou se você só trabalha com chapa pequena, Se você tem uma demanda de 1,5 m, 1 metro, 1,30 m e você não precisa de uma máquina maior. Então essa é uma máquina que vai te atender muito bem nesse comprimento. Existe também a dobradeira 1630, é uma máquina de 1,60 m e 30 toneladas, que para só a chapa fina resolve, mas a diferença de preço da 1660 para 1630 está na casa de 20%. Então você vai investir 20% a mais e vai ter uma máquina que vai dobrar até 1/4 em 1 metro. Então você ganha uma gama muito grande de serviço com um valor menor de investimento, tá? Então quando você olha para essas duas máquinas, 1,60 m, a gente sempre aponta, a 1660, tá? Então, desafogar a produção, ou se você vai trabalhar com chapas pequenas, se você vai trabalhar com caixa, vai fazer fechamento de caixa, vai dobrar uma aba e vai fechar as outras duas. Então, fechamento de caixa, que você vai trabalhar com chapa mais fina, chapa, por exemplo, 0,8, 1 milímetro, 1,5 mm,
É uma máquina muito interessante por ela ser rápida de trabalhar, ser uma máquina ergonômica e tem todas essas flexibilidades, tá? Chapa inox. Então também você vai trabalhar com chapa inox no comprimento total até 2 mm, 2,25 no comprimento de 1,60 m. E em comprimentos menores você consegue trabalhar até com 3 mm no inox, tá? Então é uma máquina bem interessante e bem versátil, né? Para esse mundo, tá? A máquina, ela tem, olhando para o equipamento, ela tem 1,30 m de vão livre, tá? Então esse é o vão livre do equipamento. E a cava dela é de 250 mm. Olhando um pouco para a parte técnica do equipamento, aqui nós temos a máquina, tá? Ela é uma máquina compacta, então é uma máquina que você não precisa dispor de muito espaço físico para ter ela pode ficar sempre num cantinho, tá? Ela tem, se não me engano, tem no máximo 2 metros de largura, tá? Ela é 1,60 m de trabalho, né? E mais ali um pouquinho, tá? 2 metros. E eu acredito que 1,80 m de altura. Então é uma máquina bem compacta, bem simples de trabalhar, tá? Olhando também para a parte do motor, é um motor de 7,5 cavalos e tem o peso dela de 3 toneladas, beleza? Olhando agora um pouco dos diferenciais da máquina Brafman frente ao mercado. Então é uma máquina que está utilizando o comando CNC Nia Bend, tá? Um dos comandos aí mais recentes e que foi desenvolvido pela Brafman através dos seus 38 anos de conhecimento dobrando chapa. Então a gente não só faz máquinas, mas também nós temos junto aqui todo um conhecimento, um know-how de fabricação de chapa. Então foi um software pensado para resolver os problemas dos operadores, tá? Então é um software que a gente fala que é muito rápido de ser para aprender a trabalhar nele, beleza? Junto a essa facilidade, existe um treinamento fornecido pela Brafman até no YouTube de maneira gratuita, onde você vai ter tem um curso de 23 aulas, onde passa todos os pontos no comando Nia Bend, tá? Então, mesmo que a gente faz a entrega técnica na sua empresa, mas mesmo que às vezes aconteça uma troca de operador, você consegue passar esse curso para esse operador para ele poder se familiarizar e aprender a utilizar o comando e o equipamento. Então é um dos diferenciais esse curso. E um dos pontos que chama muita atenção, né, da galera é que a nossa máquina já está conectada no Wi-Fi. Ela já está alinhada à indústria 4.0, a ideia de a conectividade I/O. Então a máquina ela tem uma conexão Wi-Fi aonde você vai ter o acesso a esse dashboard, aonde você vai ter as informações de maneira online do que está acontecendo com a máquina. Por exemplo, se a máquina trabalhou durante o dia, se a máquina estava em stand-by, então aqui ela tem uma análise diária, se ela estava ativa em stand-by, manutenção, erro, além da análise diária com o horário, então você sabe a máquina trabalhou mais de manhã, menos de manhã, ela ficou desligada de manhã, então você não fica na mão, né, por exemplo, do operador ou de algum líder de produção para saber se a máquina, se o equipamento estava trabalhando ou não. Você consegue saber de maneira online e, que nem eu falo, né, a máquina não mente. Então você consegue saber, além disso, o programa, quais peças estão rodando naquele momento, o tempo por peça, tá? E aqui embaixo ela vai trazer as informações das últimas 10 peças fabricadas, com o dia que foi feita a peça, o nome da peça, a quantidade de peças feitas e o tempo total que levou aquele lote. Assim você consegue já tirar uma média de tempo por peça e fazer os fechamentos de relatório dos históricos de produção, né? Ou você tem que fazer o fechamento da ordem de produção, você faz tudo de maneira por aqui, tá? Análise mensal, a máquina tem forma que, por exemplo, no mês 3, no mês 1, a máquina ficou 20 horas desligada, ficou 40 horas em atividade e, 3 horas em manutenção, tá? É muito interessante que a máquina, você configura a tua jornada de trabalho, tipo, eu trabalho das 8h30 até as 5 da tarde, né, 6 da tarde, e ela computa os dados em cima desses horários. Então você vai ver assim, dou minha carga de horário semanal, minha carga horária mensal, a máquina ficou 40 horas desligada. O que está acontecendo? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Então, para a gestão de produção, esse dashboard aqui traz todas as informações de maneira resumida. Além de, claro, vai um relatório mensal para você em PDF, no seu e-mail com as principais informações que esse dashboard entrega. Então, além de você ter o online, você vai receber um relatório mensal sobre o uso do teu equipamento, tá? Aqui embaixo você vai ter os avisos do equipamento, os status de cada eixo, para ver se está tudo funcionando ok. Os avisos de manutenção preventiva
e a quantidade de acionamento que cada sensor já deu no equipamento. Então, por exemplo, através dessa tabela você consegue saber, por exemplo, o avental já trabalhou no seu histórico de vida 1000 metros, então ele tem 1000 metros trabalhado essa máquina. Isso é muito interessante. Ele é aliado a avisos da manutenção preventiva, né? Você faz essa ligação, esse link lá na máquina, além de você saber o real uso do seu equipamento, né? Esse aviso faz muito mais sentido você saber quantos metros a tua máquina trabalhou do que quantas horas a tua máquina trabalhou, porque às vezes a máquina está ligada, mas não está funcionando, beleza? Último ponto, não deveria ser um diferencial, mas no atual momento no mercado a nossa máquina está 100% adequada à norma NR12 e já está adequada à norma 17271, que é a norma nova, a norma técnica nova da ABNT sobre seguranças em dobradeiras hidráulicas, tá? Então ela já está adequada à norma NR12, né? A Brafma é uma referência no mercado em questão de segurança e ela também já está linkada a essa nova norma, já está adequada, tá? Então você não vai ter problema com fiscal, você vai ter uma máquina segura, vai entregar um equipamento bom aos seus operadores, beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato, vamos deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. E a gente agradece a sua audiência, se você não segue a Brafma, siga, que sempre vamos estar informando, dando novos vídeos para você, beleza? Abraço, até a próxima!